dia, boa noite ou bom dia, galera. Aqui é o professor Rafael. Eu tive um problema com o áudio aqui, né, do vídeo, então vou fazer uma gravação por cima do vídeo para você poder entender muito bem, né, o que foi realizado aqui nesse aparelho. Esse é um iPhone 7, né, um aparelho bem comum aí, já está ficando até meio obsoleto o uso, mas ainda tem muita gente utilizando. Não é um aparelho ruim, né? Depende sempre do seu uso. Vocês estão vendo aqui a verificação do Wi-Fi, né? A rede Wi-Fi desse aparelho não está funcionando, é um defeito comum para esse modelo. O teste aqui já indica que o Wi-Fi não funciona, não ativa, não dá opção de ligar, desligar, ele não encontra rede de forma nenhuma, né? O cliente já chegou relatando esse defeito. Para quem já está acostumado a fazer esse reparo ele está relacionado ao próprio CI de Wi-Fi do aparelho. O CI de Wi-Fi nesse caso geralmente ele acaba tendo aí uma solda fria no circuito integrado, né? No próprio chip que está soldado na placa, a solda fria acaba causando essa falha de comunicação com os outros circuitos, né? Não recebe comandos do processador, não tem alimentações aí do CI de carga, então acaba que o circuito para de funcionar. Eu vou fazer aqui a abertura do aparelho, né, para poder fazer a verificação do circuito, saber se alguém já mexeu nele, né? O cliente muitas vezes não tem essa noção ou omite essa informação. Vou fazer a abertura do aparelho. Vocês vão encontrar no canal aí alguns procedimentos de desmontagens de aparelho. Qualquer dúvida em relação a esse reparo também você pode deixar aqui no nosso canal. O iPhone 7 não tem muita dificuldade de desmontagem ou abertura, né? Esse aqui, pelo cliente relatou, né, pelo que ele disse, foi aberto poucas vezes. Como foi desmontado muito poucas vezes, é um aparelho que está com a tela muito bem fixa, os parafusos estão com a qualidade ainda muito boa, então não é um aparelho que vai ser muito molezinha de abrir, no sentido de você já abrir com a mão, como a gente vê em alguns aparelhos que já foram reparados, né, por outras assistências. Nesse caso eu estou usando uma ventosa para segurar a tela do aparelho aqui e facilitar a abertura, né, e uma paleta anti-estática, né. Eu até tentei começar a fazer ali com a própria unha, com a mão, como alguns técnicos também estão acostumados, mas a paleta facilitou mais, porque como eu citei, né, o aparelho foi aberto poucas vezes, né, e aí geralmente a tela ou bateria que é substituída nesses casos, mas eu não conheço muito bem o aparelho. Fazer a abertura até para verificar o que já foi mexido, né? Dá para visualizar alguns sinais aí, pode ser tanto fluxo, um pouco de óleo ou água, não se sabe ao certo o líquido que está aí dentro, né? Mas dá para verificar também a própria fita dupla face original aqui da tela, né? Tem uma fita dupla face que segura essa tela, o que dificultaria remover manualmente mesmo essa tampa, né, sem nenhum tipo de uso de equipamento. Por isso sim eu usei aí a ventosa, a paleta antistática. Procedimento padrão, já tinha desligado o aparelho, então vamos fazer aqui a desconexão da bateria e pressionar o botão power aí para desenergizar essa placa. Eu costumo sempre fazer essa análise visual aí, ó, caso esteja faltando algum componente. Dá para ver que está faltando ali um parafuso distanciador e alguns parafusos tripoints, né, na parte superior, assim como a blendagem que protege a conexão da câmera frontal e traseira. Em alguns aparelhos isso é comum de você encontrar, principalmente se ele já foi aberto, né, por outros técnicos. Alguns técnicos, quando finalizam o reparo, acabam não colocando de volta um componente ou outro, mas é muito importante colocar. Para realizar esse reparo vai ser necessário eu fazer a remoção da placa, né, a board do aparelho aí completa. Então vou precisar tirar a tela, tirar ali os outros componentes que seguram a própria placa. Tem parafusos específicos aí que fixam a placa na carcaça. Nesse caso a tela aí vai ser o primeiro item a ser removido, né? Tirar a tela para facilitar a remoção dos outros componentes também. Evite usar equipamentos metálicos ali em algumas regiões, né? É mais fácil de danificar algum microcomponente que está por perto. O iPhone ele tem componentes muito pequenos, um pouco mais ainda do que o Android, né? E a aglomeração deles é muito maior também do que do Android.
Conecta sempre com cuidado, não precisa trabalhar com pressa, né? Conectei ali o FPC dos botões, conector FPC da câmera traseira, da flex de carga, as conexões ali de antena inferior, né? As antenas que são aí GSM. Sempre observe aí se todos os parafusos já foram removidos. Se for necessário, faça de novo uma análise observando se algum componente não foi quebrado, substituído, se não tem alguma coisa fora do lugar ou faltando, né? Se tem alguma coisa ausente aí no aparelho. Use sempre a chave certa para o parafuso, né, que você quer remover. Dependendo do gato que você tentar fazer, né, a chance de alguma coisa dar errado é grande. Tem gente que usa, né, chave fenda para parafuso Phillips, chave fenda para parafuso Torx. Tem gente que inventa de usar um punhado de trem esquisito aí, pinça para porca sextavada. Então tem uns gatos que tem chance de dar errado. E é baratinho, né, um kit da Kaiser, né, que é um dos kits que eu estou usando aí. Ele custa aí menos de 100, 120 reais aí. É um kit bem relativamente barato e muito completo. Tirando os parafusos ali, colocando boa parte dos parafusos em um ímã, né, ou no próprio alto-falante do aparelho ali. Para quem já tem muita prática de desmontagem, já está habituado com esse procedimento de desmontar e montar, já se acostumou até, né, com vários modelos de aparelho, a saber aonde são os parafusos, aonde eles ficam, qual o tamanho, a forma. E no caso dos iPhones tem parafusos grande, médio, pequeno, mais fino, mais grosso, Phillips, tripoint, são uma variedade grande de parafusos, né? A Apple aí é uma das grandes aí em relação a essa diversidade de parafusos, né? Placa removida aí, para quem já conhece bem a placa, sabe bem o local específico dos circuitos, né? Nesse caso aí o CI de Wi-Fi fica atrás dos conectores de câmera, né? Tanto a frontal quanto a traseira. Soldado na placa, né? Do outro lado ali vai estar esse circuito. Sempre eu tento visualizar isso, fazer esse contato visual de análise na placa, se tem alguma irregularidade que eu deixei passar batida, porque antes de começar o reparo você já tem que ter uma noção de todo o defeito que a placa pode ter, né? Olha só, por essa imagem, né, dá para perceber tranquilamente aí que o circuito integrado aí de Wi-Fi já teve alguns reparos realizados, né? A gente consegue ver ali máscara ultravioleta. Esse circuito ele é protegido por uma resina em volta dele, que dá para visualizar que já foi removido. Essa resina alguém já removeu ela do lugar, já tirou, e aí a forma que a pessoa tirou a resina, a forma com que ela fez esses jumpers ali, né, os próprios fios que a gente está vendo resinado ali, né, com aquela resina verde, a máscara UV, eles podem estar soldados, né, de forma incorreta, podem ter saído do lugar, podem estar tortos. Então tem toda uma chance de o procedimento que o técnico anterior ter feito não ter ficado, né, exatamente como ele esperava, algum problema ter ficado grave lá. E olha só para vocês verem a surpresa aí quando é removido aqui essa proteção, né? Uma quantidade grande de fluxo aqui, ó. E esse fluxo aí com certeza pode atrapalhar na alimentação do CI de Wi-Fi. Poderia facilmente estragar, né, o circuito de baseband aí que a gente consegue visualizar, né? A análise é muito importante, né? Você verificar se tem alguma coisa quebrada, solta, fora do lugar, próximo do local onde o reparo foi feito, né? Aparentemente o CI está alinhado, né? Ele não me parece estar alto o suficiente, né, para que os pads, né, sejam um pouco visualizados, para que esteja tudo muito bem fixado ou soldado ali da maneira correta, né? Mas tem alguns arranhões na placa que já indicam que o técnico aí que retirou a resina pode ter usado um pouco mais de força, né? A força um pouco desnecessária, vamos dizer assim.
Os jumpers ali estão um pouco de forma grosseira. A gente vai precisar com certeza remover o circuito para visualizar melhor isso aí e ver se tem possibilidade de reparo, né? É triste ter que explicar às vezes para o cliente que o aparelho não tem recuperação devido a um fator como esse aí, ó. O técnico já fez um reparo, o reparo pode não estar muito bem realizado, pode ter piorado o que já estava ruim, né? Essas chances aí são comuns da gente encontrar. Coloquei um papel toalha ali por baixo da placa, né? Vou fazer uma limpeza aí no circuito antes de começar os trabalhos, tanto no circuito quanto nessa parte inferior ali da placa, né? Onde dá para ver que tem muito fluxo. Os arranhões ali são arranhões até leves ali em cima do circuito. Eu estou colocando uma fita Teflon, é uma fita que suporta aí até um pouco mais de 500 graus Celsius aí, né, de temperatura. Claro que eu não vou chegar a usar essa temperatura, né? Geralmente esses circuitos aí, 390, no máximo 400 graus aí, você consegue remover eles tranquilamente, né? A técnica certa em relação à distância, a movimentação, precisão, isso tudo é muito importante. Mas essa fita aí já é até para proteger, né, tanto o circuito de baseband que está logo ali próximo, quanto não facilitar, né, a travessia do calor, né, dessa alta temperatura para o outro lado da placa, onde está o próprio processador do aparelho, né. São circuitos vitais aí, tanto para o funcionamento, quanto no caso de algum deles der problema, pode não ter solução, né, o caso do aparelho. A fita alumínio ali é só para reforçar mais ainda, né, essa questão da alta temperatura, e isso vai dar uma segurança muito maior para o meu reparo, né. Eu coloquei ali um pouco de fluxo pastoso, né, já na parte de divisão do circuito com a blendagem. Isso vai facilitar até o próprio fluxo entrar para baixo do circuito. Já deixa a mão pronta e preparada, né, na posição que vai facilitar você pegar o circuito, para não fazer tudo de improviso na hora. Então, os processos vão ser basicamente assim, né? Já deixo tudo pré-pronto ali. Então, já estou com a minha mão direita na posição correta, a pinça eu já sei qual que eu vou usar, o tamanho, a distância, o fluxo já está lá. Preparando a estação de ar, temperatura adequada já foi colocada na estação, a temperatura já estava no que eu iria usar, né, 400 graus ali, a vazão em 70, né, em 7 nesse caso. Dependendo da sua estação, a configuração pode ser alterada, né. A aplicação do calor ali, ela está em um ângulo confortável, movimentação, como o circuito ali já estava com uma solda diferente, né, não foi tão demorado ou difícil assim a remoção. Só de observar essa parte de baixo do circuito aí, você já consegue ver talvez um dos motivos aí do porquê não funcionava de forma nenhuma esse circuito de Wi-Fi, né? Isso parece que estava no lixo, né? Quando você olha a parte de baixo aí, isso aí com certeza não tinha possibilidade de funcionar no estado atual que está aí o circuito, né? Então está de uma forma muito triste. Muitos técnicos, só de olhar para essa imagem aí, assim como eu, já condenaria talvez o aparelho, né? Ou já pensaria em desistir do reparo, porque realmente a chance disso aí não funcionar ou não dar certo é muito grande. É muito grande, o defeito que está aí, né? O problema está muito grande. Nessas horas, né? De todo jeito a gente tem que manter a calma. O problema aí, ele não é seu, né? Você está terceirizando um problema, você pegou um problema do cliente para tentar resolver ele para ele. Então, mantenha calma, o problema é do cliente, você está tentando resolver para ele. Faz por partes, nesse caso eu vou fazer primeiro a limpeza, manutenção, reparo do CI, do próprio CI de Wi-Fi. Ele não é substituível, né? Eu não posso pegar um CI de outro iPhone 7 novinho ou comprar um novo e colocar lá. Eu tenho que recuperar o mesmo circuito. Dependendo do caso, como pode-se dizer esse também, pode ser que o circuito não tenha recuperação. Mas nesse caso eu separei a placa, deixei ela ali de lado e vou trabalhar primeiro aqui no próprio CI de Wi-Fi para verificar, né, a possibilidade dele ter recuperação. Se ele não tiver recuperação, não tem muito porquê nem mexer na placa, né? Eu poderia até deixar o CI de fora para mostrar para o cliente, explicar o porquê não teve
reparo nenhum, né? Vocês olharem aí, provavelmente o último técnico ali que fez essa limpeza ou esse reparo, né? Ele acabou usando, na minha opinião, ali uma malha dessoldadora, usou de uma força um pouco maior do que precisava e arranhou um pouco ali o circuito, né? Isso pode até abrir ali, né, a parte verde da placa, né, uma resina um pouco mais forte que é usada pelo fabricante, e isso pode acabar emendando os pads, né? É um pouco arriscado usar isso. Eu estou colocando ali fluxo pastoso, a pasta para soldar, né, 138 graus ali, um pouco mais leve, um tempo de fusão mais rápida. Eu vou fazer a mistura do estanho aí, desse estanho meio velho, meio ruim, né, que já estava no circuito, com esse estanho novo que eu estou colocando aí, para deixar um pouco mais fácil, tanto de eu fazer a limpeza, quanto refazer depois todos esses pads aí, no conhecido procedimento de rebaling, né? Vai ficar mais tranquilo de usar. A estação de solda ali está a 400 graus, uma temperatura confortável para o reparo. Evita encostar o seu ferro de solda em cima do circuito, né? E até estranho falar, porque na imagem parece que o ferro está encostando, mas você deve encostar o estanho que está na ponta do ferro. É uma distância muito pequena, literalmente, então é como se você aproximasse muito o seu ferro do circuito, mas só o estanho que está na ponta do ferro encostasse nele. Você passa muito de leve, isso é só para evitar arranhões no circuito, né? Como é o que a gente já via aí no meio do circuito, né? A gravidade do problema que já tinha. Eu não vou passar muito ali, porque a minha esperança é de recuperar o circuito, né? Então eu vou até tirar esses excessos de estanho aí, a substituição não foi tão complexa assim de fazer. Eu vou usar da malha ali, mesma técnica provavelmente aí que o técnico anterior utilizou, para fazer a remoção desse estanho aí, né? Esse círculo um pouco mais alto de estanho que ficou sobre o CI, para conseguir também deixar as divisões ali entre aqueles pads, né, um pouco mais visíveis e ao mesmo tempo facilitar a colocação de volta do circuito na placa, né? Mesma coisa que eu citei agora há pouco, tentem não encostar a malha muito forte sobre o circuito, né? Então nesse caso vocês estão vendo que eu estou só encostando de leve ali, não ponha muita força. O calor mesmo, né? A malha já tem a sua função de sucção, né? De sugar o estanho do circuito para si mesma, e o ferro facilita isso, levando a alta temperatura até ele. Então ficou tudo bem plano, bem certinho, vai ficar mais fácil de você conseguir fazer a remoção total do estanho e assim, né, deixar o circuito da forma que você precisa. Vou fazer uma limpeza no circuito agora para tentar deixar um pouco mais visível, né, e mais fácil aí de fazer as separações entre os pads. Estou usando a pulseira antistática e ao mesmo tempo o circuito ele já está desenergizado, né? Está fora da placa, não tem energia circulando por ele. Ele está fora da placa, não tem uma energia circulando por ele em relação à placa, mas a gente que é técnico, né, e trabalha muito tempo na área ou entende um pouco sobre estática, é um tipo de energia que pode agredir um circuito integrado. Então, quando você compra um circuito integrado novo, tem lá as suas chances aí, caso a sua estática esteja alta, né, o ambiente que você trabalhe, pode danificar, né, pode auxiliar também, acabar danificando o circuito, né. Fazendo uma limpeza tanto na parte superior quanto inferior do circuito, dos dois lados ali, tentar deixar ele bem seco, limpo. Com essa imagem já dá para visualizar melhor uma possibilidade de reparo, né, do circuito aí. Olha aí para vocês verem a emenda, né, a junção dos pads praticamente aí no centro do circuito, né. Qualquer técnico quando vê uma imagem dessa ele desanima um pouquinho. Alguns muito, outros poucos, outros nem tanto. Peguei ali a máscara ultravioleta verde, né? As máscaras ultravioleta aí mais com alta qualidade, né? Com uma boa qualidade no mercado são a verde ou preta.
Essa é da Mechanic, né? A Mechanic aí, então tem uh, algumas marcas que são muito boas, né? Dependendo da cor que você pegar, pode variar até do serviço que você vai fazer, né? Hoje tem resinas muito fortes no mercado, mas para esse procedimento em si, essa me atendia tranquilamente aí, não precisou de usar outra. O procedimento ele exige uma calma e uma precisão muito boa do técnico, né? Então, nessas horas não adianta desesperar. Se for preciso, coloca uma música tranquila, tranca os meninos no quarto. Seu ambiente de trabalho não é bom estar essa bagunceira toda, né? Olha só para vocês verem algumas marcações ali de locais onde vai ser necessário fazer essas divisões. E tentem entender, né, que essa camada de máscara ultravioleta, ela não pode ficar muito alta e ela não pode ficar em cima dos pads, né, os quadradinhos aí meio retangulares que vocês estão vendo, né. Ela tem que ficar baixa o suficiente para não ficar mais alto que os pads de estanque que vão se formar, e ela só pode, né, e deve nesse caso, cobrir essas regiões onde deveria estar tudo escuro, né, meio verde escuro como as outras regiões ali. Então isso aí é só para tentar fazer a separação, a divisão entre eles aí. Tem uma chance grande, né, e isso é o que faz o CI também estragar, de que esses pads podem terem sido danificados internamente. Então, se algum deles foi rompido dentro do circuito, na sua base de conexão, é muito ruim, né? Eu já peguei circuito de memória que o pad dele ali tinha arrebentado debaixo do CI, ele foi arrancado do lugar. E ainda dava para ver uma pontinha, né? Então dava para fazer o ligamento ainda e a continuação dele, mas deu um trabalhão danado. Já tem alguns locais, ó. Por mais que seja pequenininho assim o lugar, ó, não menospreze, né? Coloca lá um pouquinho da sua resina, né? A máscara UV aí. Respira, faz o procedimento com calma. Você mexer em uma região muito pequena assim, é comum acabar causando aí em você um pouco de tremedeira talvez. Se você tiver com fome, isso também pode acontecer. Então tem casos aí que o técnico às vezes vai estar tremendo mesmo, mas às vezes é por causa da fome, às vezes é por causa da adrenalina. Então tem alguns casos que, por exemplo, um reparo desse ele não pode ser feito na frente do cliente. Você imagina o cliente sentado do seu lado vendo você fazer o reparo. Ele olhando para sua mão, olhando para a tela ali do seu monitor, vendo no microscópio o que você está fazendo, isso com certeza pode te deixar um pouco mais nervoso, né? Para alguns que têm muita prática, nem tanto, mas o correto é você fazer em um ambiente o mais tranquilo possível, né? Sem pressão nenhuma. O próprio reparo, né, já te causa talvez um pouco de pressão, então faça com o máximo de calma possível, né? Deixa nos comentários aí o que você acha de um procedimento como esse. Você realizaria um procedimento como esse? Você tem vontade de realizar? Tem alguns locais aí que muito pequeno, né, onde vai ser colocado a máscara e talvez você pense, não, isso aqui não vai nem interferir, né? Mas a gente parte do princípio de que por mais que seja pequeno, se há uma possibilidade de dar um problema lá na frente, corrige agora, porque se você gastar 2 horas num procedimento desse, 1 hora e meia, e der errado porque você deixou um pedacinho ali para trás, né, não bem realizado, aí o arrependimento nessas horas, né, quase automático e ao mesmo tempo não adianta muito ter. Perceba que até aí, ó, eu só estou organizando os locais aonde a máscara UV ali vai ficar posicionada, alinhada, ajeitada certinho, tá vendo? Eu vou colocar a luz ultravioleta para endurecer ela o suficiente, né, para manter essa divisão aí bem ativa, né? Tem algumas regiões aí um pouco mais distantes do circuito, ó, em pads que até parecem estar bons, que dá para visualizar aí que estava começando a ficar um pouco aberto já ali, ia começar a ter um arranhão no circuito, né?
Então já protege tudo logo. Aparentemente todos os locais ali que me pareciam necessários colocar a máscara UV foi colocado, né? A máscara UV ainda está bem mole, então eu vou colocar a luz UV ali agora sobre o circuito, né? Sem deixar encostar em cima da máscara, só a luz vai pegar sobre ele. A luz UV ela tem aí a sua particularidade, né, em relação à radiação, à temperatura que ela vai exercer sobre a própria máscara UV ali, fazendo com que ela fique rígida, né? Endureça e faça essas divisões ficarem ativas. Preparando aqui a luz UV. Conecta um cabo já próximo da bancada. A luz UV aí, como eu citei, tem um pouco de radiação, óbvio, né? Só de olhar para uma luz dessa aí, você já imagina que não é bom ficar encarando muito ela, né? Não foi feita para isso também. É só de manter em cima do circuito, ó. Tô colocando a distância só para você visualizar mais ou menos como ela funciona, a imagem que ela gera, né? E já dá para ver que a luz é um pouco forte, né? Agride com certeza aí a sua visão, então evita ficar olhando muito direto para ela. O correto é manter em cima do local ali, de forma que seus olhos não fiquem muito vidrados nele. Espere ali por alguns segundos, né? 1 minuto, 2 ali já é mais que suficiente. Se for necessário, pode colocar 1, 2 camadas de cola de máscara UV ali, mas tenta manter aquilo que eu citei no início do nivelamento, né, dessa máscara UV. Se a máscara UV ficar alta, impedindo até a junção, né, dos pads do circuito com a placa, isso vai te atrapalhar no reparo. Pode auxiliar a não funcionar, né, o reparo. Já passou aí aproximadamente 1 minuto, né? 1 minuto e pouquinho. A máscara já está bem rígida, né? Vocês vão ver aí que eu vou fazer um teste, né? Só para verificar se ela está rígida e ao mesmo tempo para fazer um nivelamento. Olha só para vocês verem essa técnica, né? Estou usando a malha, a máscara, né? Já está ali no circuito. Eu estou usando a malha de soldadora só para passar por cima de onde eu coloquei a máscara UV. Tô raspando ela bem de leve em cima, só para tentar raspar e deixar ela o mais plana possível ainda, né? Então isso vai fazer com que o local onde a máscara foi colocada e estava muito mais frágil, acabe se soltando já automaticamente, me mostrando a fragilidade, né, do local onde eu pus a máscara UV, e ao mesmo tempo deixa plano aonde estava bom. Então caso seja necessário eu passar uma segunda camada, eu já consigo identificar o local onde vai ser necessário. E caso tudo esteja ficado já 100%, né, fica mais fácil a minha visualização aí, até porque vai estar tudo mais plano, mais tranquilo, mais perfeito, né? Nos pads, né, onde um pouco da máscara UV acabou subindo para cima deles ou tirando um pouco esse formato retangular deles, não é que seja obrigatório, mas é muito importante você tentar deixar eles o mais retangular possível. Boa parte deles ali dá pra ver que ainda tem o seu centro, ou mais da metade ali no seu formato original, mas se a ponta ou boa parte deles tiver sido consumido aí por ter máscara UV em cima deles, tenta fazer o contorno dele, né, o círculo ali em volta dele, tudo perfeitinho. Tem alguns ali que eu vou tentar fazer esse contorno certinho para ficar o mais perfeito possível. A malha dá esse auxílio 100%, né? Então só de olhar você consegue ver que a qualidade fica muito boa. Como eu citei, caso seja necessário, você pode colocar outra camada
de máscara UV em regiões que você percebeu que às vezes ficou muito frágil, muito fino, ou que ficou muito claro, ou que ficou um pouco aberto, ou que tem a chance de abrir. É aquilo que eu citei antes, caso você tenha pensamento de que o trem vai dar errado, tenta deixar 100%. Já que você já tirou o circuito, está fazendo reparo, tem que fazer 100%. Já que vai fazer, faz uma vez só, de uma forma que o reparo não volte ou não dê errado, né, quando você finalizar ele. Isso é interessante, né, que é até técnica que a gente vai se acostumando com o tempo. Eu estou usando uma pinça de titânio ali com a ponta bem fina, mas poderia estar usando um palito de dente, por exemplo, né, com a ponta um pouco afiada, amolada ali, vamos dizer assim. E a minha outra mão, né, o dedão ali, ele está servindo de apoio, para que eu trema o menos possível, né? Mas mesmo assim, ó, estão vendo ali que não tem muito ponto de correr, né? De vez em quando você vai tremer um pouquinho. Eu tô sempre com fome também, então não tem muito ponto de correr não. Essa segunda camada, ó, dá para visualizar praticamente que ela deixa a resina um pouco mais alta ainda. Então eu vou até, depois de colocar a luz UV sobre essa região, eu vou colocar também ali, né? Eu vou refazer essa outra técnica aí com a malha dessoldadora, passando ela um pouco ali em cima para planar novamente ali essa resina, deixando ela um pouco mais segura, um pouco mais plana, mais reta. Isso vai auxiliar bastante no reparo, né? Todo reparo tem sua parte enjoada, né? Ou difícil, como alguns chamam, mas como o serviço está ali para ser feito, mantenha calma, faz com calma, faz bem feito. Às vezes o cliente tenta me apressar, né? Quando o cliente tenta apressar, você manda uma foto ou um vídeo do BO que está no celular dele, né? Um problema que você está enfrentando, ele entender que o negócio não é moleza. Eu estou refazendo ali as camadas, ó, como dá para vocês verem, em todos os locais, né? Todos os locais eu já tinha passado, né? Eu já tinha passado aqui nesses, ó. Mas mesmo assim eu tô refazendo uma segunda mão, né? Tem alguns amigos aí que já foram, né? E alguns que são pintores, né? E na área quem é pintor aí já sabe que você passa uma mão de tinta, depois tem que passar outra, né? Acho que a maioria aí que já foi adolescente, criança aí, já pintou às vezes a própria bike aí, a bicicleta, e começou a aprender que na hora que você vai pintar a bicicleta, você passa uma mão de tinta, espera secar, passa outra, tem que lixar bem. Então toda essa técnica, né, é um padrão a ser usado aí, que não tem muito pra onde correr. Se fizer de outro jeito, a chance de ficar ruim ou dar errado é grande, né? Olha, parece como o primeiro que eu tinha feito. Vamos usar a máscara UV aí novamente para deixar 100% ali, né, mais rígido, mais firme agora a máscara UV. Nesse momento você respira, calma, tenta não sair da bancada, né? Sair da bancada você pode perder o foco, dependendo do que você for fazer fora da bancada ainda, pode te afetar. Evita até pegar o celular, né? Uma hora dessa você pega o celular, vê uma notícia ruim aí. Não precisa deixar muito tempo, como eu citei, questão de 20, 30, até um minuto e pouquinho aí é um tempo tranquilo a ser usado, né? Vamos usar também novamente a técnica com a malha dessoldadora.
Essa técnica vocês vão perceber que é um ouro para ser usada, facilita demais aí a planagem, né, do local onde você vai fazer esse procedimento. Teste simples aí, só de encostar em cima você já vê se está mais duro, mais mole, e a própria resina aí, né, a máscara UV. Malha de soldadora de novo na área, então ela vai tirar os excessos que estavam no topo ali, até para não ficar competindo com os pads, né, quando eles estiverem na sua forma padrão, né, na altura correta que eles vão precisar estar. Deixa nos comentários aí se você já tinha visto algum procedimento semelhante a esse, alguma técnica parecida com essa. Quer aprender, tem curiosidade? Se inscreve no canal aí. Deixa o seu like se você já acompanhou até aqui, né? O procedimento às vezes fica meio curioso. Tem gente que tá acompanhando até aqui e tá pensando, né? O cara tá fazendo isso aí, mas acho que não vai nem prestar um negócio desse. Que o CI desse jeito que tá, a placa do jeito que tava. Olha só pra vocês verem aí, ó. O detalhe desses pads, ó. O quanto a solda fria agride tanto o CI quanto também, né, a própria placa do aparelho, ó. Olha só para vocês verem a cor que eles estão, né, indicando uma solda muito velha, muito ruim. Eu tô raspando um pouco ali até com a pinça já para facilitar, né, a estanhagem desses pads aí quando for colocado de volta na placa. É um procedimento, né, que enquanto você não acostumar a fazer, ele vai sim ser muito chato, bem enjoadinho de ser realizado, vai parecer muito trabalhoso, mas depois que se acostuma, isso é igual assistir um filme, né? Acho que o tempo de você assistir um filme é o tempo tranquilo de você fazer um reparo como esse aí, mas assistindo um filme você não vai ganhar muita coisa, né, em relação ao money, né? Mas com um reparo como esse aí, com certeza. Escreve lá nos comentários aí qual valor você acha que vale um reparo como esse. Quanto vale um reparo como esse aí pra você? Os que estavam mais ruins ali, eu tentei deixar aqui 100%, né? O circuito aí basicamente está pronto para ser adicionado ali o estanho novo agora nele, né? Preparar aqui os itens para começar essa parte final aqui do rebaling, né? O rebaling é o nome dado aí para o procedimento inteiro, né? Não só o ato de tirar a solda e colocar a outra, mas desde o procedimento que você tira e põe de volta, né? Eu vou usar um estanho ali com o tempo de fusão até um pouquinho maior, né? Deixar o estanho ali já preparado, pinça preparada, estêncil preparado. Não comece o reparo do nada, né? Tenha já em mente se você tem o equipamento para fazer o reparo, se você tem a prática de usar aquilo, se você sabe a ordem de se utilizar, de como preparar cada um desses itens ali para o procedimento. Se um médico começar uma cirurgia e não tiver um equipamento que ele vai precisar para essa cirurgia, a chance do paciente morrer na mesa de cirurgia é grande, viu? Esse stencil aí ele é específico, né, como dá para vocês verem, do iPhone 7. Então ele tem a grade ali, né, o mapa, a ordem certinha de todos os circuitos, né, do iPhone 7 ali que fosse necessário eu utilizar. Como vocês verem aí, né, um gabarito bem específico, bem certinho ali. Alinha ele o mais preciso possível, né? Então deixa o mais alinhado possível para facilitar você fazer, ó, até aquela limpeza que eu tinha citado, ó. Deixar esses formatos aí um pouco retangulares aí o mais perfeito possível para facilitar também, né, o próprio estanho vai ficar estável no lugar que ele vai ficar. Isso vai facilitar demais seu reparo.
Tem que dosar bastante a força, né? Não coloca uma força desnecessária, forte demais, né? Circuito 100%. Vamos alinhar aqui o stencil, né? Deixar o stencil o mais perfeito possível em cima dos pads aqui, ó. Não pode deixar nenhum de fora ou torto, né? O campo de visão que vocês estão tendo é o mesmo que eu estou tendo em relação ao uso do microscópio aqui. O microscópio trinocular está muito bem alinhado, configurado em cima dele ali. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram dessa forma, né? Desse formato aqui de organização até da tela aí, né? Tem uma câmera, uma terceira câmera ali, né, mostrando a minha mão e o procedimento por um ângulo diferente, uma câmera principal que é a do microscópio que mostra o circuito por cima, né, e a câmera ali do lado direito superior me mostrando ali, né, fazendo o procedimento. Dei sugestões aí, talvez vocês já estão acostumados com algum método específico, a gente está se adaptando para ajudar vocês. Circuito bem alinhado aí. Estanho em pasta, eu estou utilizando ali um bisturi com uma ponta que a gente conhece como unha de gato, né? Ela facilita a partir dessa curva aí a me ajudar a espalhar um pouco esse estanho em pasta e fazer ele tanto entrar, né, nas bases aí desse gabarito, como deixar cada um deles bem separado. Observe que a mão direita ela mexe com uma certa força, precisão, velocidade, que ela precisa adicionar a pasta para soldar, fazer ela entrar dentro dos pads ali, né, para ficar estabilizado em cima deles. A mão esquerda, por mais que ela mexa um pouco, ela não pode mover o stencil do lugar. O stencil, né, como um gabarito ali que ele está funcional, ele não pode sair do lugar. Se ele mover do lugar, todos os pads, né, vão ficar irregulares e o procedimento não vai funcionar. Tenta deixar o mais plano possível ali, tira o máximo de excesso que você vê que poderia emendar, né, esses pads. Olha só para vocês verem, né, a substituição de função, né, a mão esquerda vai sair para a mão direita ficar. Então coloquei a mão direita com a pinça curva, né, segurando ali, para a mão esquerda poder pegar a minha estação de ar e fazer a aplicação de temperatura, fazendo aí os pads, ó, começarem a entrar em fusão e se acoplarem à placa, né. A temperatura é um pouco mais baixa, né? O tempo de fusão comum é de um estanho entre 200 e 250 graus. Eu estou usando aí 260 graus ali, não diretamente ao circuito, né? Mas na lateral, em cima do próprio stencil. Por isso que os pads, né? As bolinhas ali do estanho vão entrando em fusão, uma de cada vez, um pouco lentamente. A imagem é bonita de se ver, mas mantenha calma, faça o reparo de boa. Vai ficar 100%. Espera alguns segundos ali, é só o tempo do estanho voltar à sua fusão, né? A temperatura faz ele entrar no estado líquido. Fração de segundos, né? Em menos de 5, 10 segundos aí ele volta para o estado sólido. Bem de leve, remove o stencil. Os pads ali dá para visualizar que ficaram bem separados. Nenhum se soltou, quebrou, grudou um no outro. Qualquer bolinha, né, de estanho que tiver misturada no meio, qualquer sujeirinha, qualquer coisinha que tiver emendando ali, né, de alguma maneira, tenta remover, seja uma pluma ou um pouco de estanho, né, tenta remover para ficar o mais 100% possível. Vou usar uma técnica aí que a gente já está acostumado, você coloca um pouco de fluxo em cima do circuito e usa a estação de ar
para fazer com que os pads, né, entrem em infusão novamente, só que agora se ajustando, né, ao seu lugar de origem, né, ao local que ele já está ali. Segura com bastante cuidado, ó. Esbarrei a pinça em cima ali de alguns pads. A vazão está muito baixa, ó. O fluxo demora aí para outras regiões. Segura. ,250 graus, vazão 70. A vazão é um pouco maior para poder levar o fluxo tanto para os outros pads quanto também para fora do circuito ali, né? Pode-se dizer que está aí 99%, né? 95%. Tem um cantinho ali que dá para ver que está mais seco, ó. Coloca mais fluxo. Vou separar o circuito integrado ali. Ali aparentemente ficou recuperável, vamos dizer assim. E aí tem uma parte bem interessante, né? A placa. Vou tirar aqui da proteção, não vai ser necessário usar muito ali a temperatura alta, como foi o caso da remoção. E aqui a gente volta a ter aquela visão do início, né? Que aumenta as chances de não ter recuperação, né? Esse problema do Wi-Fi nesse aparelho. Dá para visualizar fácil aí, né? Que o local aqui está com a solda muito ruim. Os jumpers que foram feitos aqui não estão muito bons também. Vou usar a minha estação de solda. Vou colocar aqui um pouco de estanho em pasta, assim como o fluxo pastoso que já está aí na placa, para a gente poder fazer essa mistura, né? A substituição desse estanho velho com o estanho novo, né? Para não agredir muito a placa. E ao mesmo tempo aí conseguir deixar um pouco mais visível, mais fácil de identificar o que é o que está ruim, o que está bom, o que dá para recuperar. Não coloca muita força, como eu citei, é mais uma prática aí de recuperação, né? De visualização também das regiões onde está muito ruim. A gente consegue visualizar aí os pads do centro, né, do meio ali, estão 100% em relação ao estado que o CI estava, mas os pads das laterais, né, principalmente esses de fora ali, estavam bem ruins. Em cima ali não temos muitos problemas. Essa lateral aqui também não está muito ruim, mas a gente já consegue ver aqui, ó, na parte inferior que tem alguns pads que foram arrancados, né? Por isso o motivo de ter realizado aí no circuito esse jumper, né? Vou colocar um pouco mais de fluxo. Vamos tentar fazer a remoção aqui até dos fios de jumpers, né, que estão aqui. Então nós vamos usar a malha de soldadora que vai sugar o estanho novo que foi substituído e ao mesmo tempo vai acabar removendo aí também os pads que estão irregulares, né? Se tiver pad aí que já estava emendado ou que estava ruim, vai acabar se apresentando mesmo. A placa está sobre o papel toalha dobrado, né? Então dá uma certa altura, um certo relevo que quando aperta altera, né, a distância da visão do microscópio, né? Por isso que ele sai do foco, volta para o foco. Tentem contar quantos pads, né, nessa parte de baixo aqui vocês estão vendo danificado.
Escreve aí nos comentários quantos pads vocês conseguem ver danificados aí só na placa aqui. Não sei, a gente viu que não tinha nada de pad danificado, né? Era mais a placa mesmo ali que precisava das suas divisões normais. Mas aqui tem uma quantidadezinha legal, né? Cotonete, álcool isopropílico, né, para fazer a limpeza. Eu gosto de usar o cotonete porque além de facilitar você esfregar, né, e limpar, ele absorve também um pouco dessa sujeira aí. Então deixa o reparo um pouco mais fácil, né? A limpeza fica mais fácil. Eu uso o lado molhado, né, que eu coloquei o álcool, e depois o lado seco para tirar os excessos que podem ter sobrado ali. Limpa, seca bem, né? Vamos visualizar aí na placa aonde mais tiver sujeira, né? Nesse caso, aqueles locais ali no início foi mostrado aí essa sujeira grande que tem. Limpa bem, deixa o mais limpo possível, remova aí a maior quantidade possível de sujeira visível, né? O reparo ainda não finalizou, então no meio do caminho é sempre bom fazer uma limpeza, checar o que tá ruim, o que tá bom. Tá bem melhor do que antes, né? Ainda não tá 100%, mas já tá bem melhor do que antes. Olha só para vocês verem aí, alguns pads aqui que estão bem ruins, né? Os arranhões ali que foram feitos na remoção da resina. Tem alguns pads ali que estão pela metade, outros que estão acabando de sair sozinhos. Contabilizaram aí a quantidade de pads que estão bem ruins. Eu contei pelo menos uns 9 aí, né? Alguém contou mais, menos. Essa resina que tá aí, ó, é importante remover ela para poder analisar qual o real estado, né, embaixo disso aí, se tem alguma coisa emendada, como foi feito mesmo esse reparo, né. Tô usando um bisturi ali, a força nela é sempre muito bem dosada nesse caso, né, não tem como você fazer isso de forma muito brutal, né, muito forte. Tira os excessos ali da resina que foi usada anteriormente, né? Dá pra ver que a mesma resina que eu usei foi a mesma resina aí que o técnico anterior tinha usado, né? Essa resina é muito boa, né? É fácil de remover, é fácil de aplicar. A resina preta ela é um pouco mais forte que essa daí também, né? Tem uma qualidade muito semelhante aí. Tem outras resinas que são um pouco inferiores, né? Mas depende um pouco até do reparo que você está realizando, né? Dá pra ver ali alguns fios de jumpers, né? Para onde eles estavam indo. Se é necessário analisar até pelo esquema elétrico do aparelho o porquê, né? Daquele jumper ser feito, se é realmente necessário fazer ele. Tem alguns pads aí que podem não constar, né, no esquemático. Eles podem ser pads que nem o fabricante usaria ali para algum tipo de alimentação ou conexão. Então até isso tem que ser verificado. Olha só, para vocês visualizarem aqui, vou começar aqui a fazer os procedimentos de recuperação aqui dos pads, né? Eu já dei uma raspada aqui em alguns,
Estabilizei outros aqui no lugar. Os fios de jumpers ali já estão bem posicionados ali, bem alinhados, bem organizados. É muito pequeno, né? Esse fio aqui ele é de 0,01 milímetro. Ele é fino como um fio de cabelo, bem enjoado de você posicionar ele, manusear, é bem chatinho de manusear. Então, aquilo que eu citei no início, né? Tem que manter a calma, fazer o procedimento mais tranquilo possível. Eu soldei o fio de jumper no ponto, né, onde tinha a conexão com o pad, né, no início da malha ali. Coloquei um pouco ali de estanho em pasta, organizando bem a posição onde ele vai ficar, para poder vir com a estação de ar ali e gerar, né, ou posicionar melhor ali o pad, né, onde o próprio estanho vai se formar, né, para poder colocar o circuito de volta depois aí no lugar. Aplica a temperatura. O tempo de fusão do estanho em pasta ele é baixo, então não precisa aplicar uma temperatura muito alta. A maioria faz a aplicação da própria resina, né, a máscara UV ali nos pads, né, de contato, para deixar fixo e ele não se mexer quando você for fazer esse procedimento de estanhagem. Mas só um início ali já fica fácil de deixar o contato, né, deixar ele tendo um contato aonde você vai fazer a primeira parte do reparo. Posiciona a placa sempre na posição que ficar mais fácil de você trabalhar. Uma pinça fina com uma mão, outra fina com a outra. O fio ali ele é muito frágil, muito fino. E esse fio ainda tem uma chance dele arrebentar enquanto você está manuseando ele, né? Quando você olha a execução de um e percebe que tem uns 8 para ser feito, o procedimento parece mais chato e um pouco mais ruim de fazer ainda, né? Para quem já fez algumas vezes, né, e sempre que vê um defeito como esse, a pessoa já até dá uma certa desanimada, né? O técnico às vezes até já cobra caro do cliente e não é um procedimento, vamos dizer, muito barato, né? Soldei ali a primeira ponta do fio de jumper ali, onde tinha um resto de malha ainda, né? Onde tinha um resto do pad ali. Tô cortando a ponta ali, para deixar um tamanho já específico, né? Onde eu vou colocar esse fio de jumper. Vou usar ali 2 pinças, né? Para começar a dobrar a ponta desse fio em um formato, né? Usando uma técnica aí que a gente chama de caracol, começando a girar ele ali bem devagar, deixando ele no formato como se fosse de um caracol mesmo, para ele se encaixar dentro do local onde o pad um dia existiu, né? Que o local ali só sobrou o local mesmo. Não precisa fazer com pressa, tem que ser feito com calma, né? A chance de dar errado fazendo isso com pressa é grande. Finalzinho é bem enjoadinho. Para alguns o começo é enjoado de fazer, né?
dependendo do tipo de fio. Esse é muito fino, pode dar um pouquinho de trabalho mesmo para enrolar ele. Enrola de uma forma que ele ocupe um espaço confortável, né, dentro do pad, e deixa ele aí o mais ajeitado possível, né? Poderia, né, e o correto do procedimento é utilizar ali da máscara UV para segurar a ponta do fio ali de estanho, fazer uma limpeza de leve para tirar o excesso de fluxo. Encostou e tirou, né? O fluxo tem propriedades aí para limpezas muito bons. A limpeza bem fácil de fazer. Mais da metade do serviço aí já foi feito, né? Vou usar ali mais um pouco de resina, como vocês estão vendo, para segurar bem os pads. Fazer uma proteção ali legal em cima. Cuidado com o exagero, nessas horas você já fez tanto o procedimento que nessas horas já deu até fome, né? Você treme a mão, coloca mais ainda. Os pads que ficaram cobertos ali, né, que não tem nada a ver com o reparo, tem que ser bem limpo. É necessário remover ali aquela resina que está em cima, né, dos pads que não faz parte do reparo, né? Então tem que tirar aqueles excessos ali da máscara UV. Alinha bem, se for necessário aí, o pad que você fez o jumper, né? Estou usando um apoio ali com a pinça para deixar o jumper ali para baixo, né, bem no fundo mesmo do local onde o pad existia. Aplica a máscara UV, só até ele começar a endurecer, tirar a pinça. Ele endurece rápido, né, então é bem confortável de executar. Mantenha calma, paciência, o reparo vai ser bem executado, né? Então, de todo jeito, o seu melhor ele está sendo feito. Já está bem rígido, né? Vou tentar tirar os excessos ali em relação ao que ficou em cima, né? De onde não precisava. Tô raspando um pouquinho ali em cima para conseguir visualizar algum resquício, né? Dá pra ver ali onde tiver sujeira, resto de fluxo, onde tiver locais ali que não ficaram 100%, fica fácil, né, da máscara UV ela trincar e acabar se soltando, porque ela não tinha uma base seca e firme para ela ficar sólida, né, quando entrasse aí na sua fusão. Mas os pads ali que não tem nada a ver ali com o jumper, né, precisam estar 100% livres, ó. Eles podem ter alimentações e funções diferentes, né, do que você estava fazendo o reparo. Raspa com todo cuidado, pondera na força, senão você arranca um pouco do pad, né? Senão você acaba danificando algo que não tinha muito a ver com o reparo. A ponta do jumper, né, aonde ele está bem soldado, tem que ficar bem soldado.
O resto a gente ainda trabalha com o máximo de calma possível para não piorar, né? Sempre chega aquele momento que parece bem chato mesmo o reparo. Tenta imaginar nessa altura do campeonato a cabeça do cliente, né? A cabeça do cliente fala, não, o reparo lá deve ser moleza. Na hora que o cara abrir, ele vai ver o que que é. O técnico olhar, o cara já sabe mexer, ele já vai saber o que que é ali. Abriu, mexeu, trocou, acabou, 2 tempos. E aí vai e toma um dinheirão meu ainda. O cliente tem uns pensamentos meio doidos. Marca aí um dos seus clientes num vídeo como esse aí, ó. Aquele cliente que às vezes você cobrou para fazer um reparo no circuito de Wi-Fi dele, ou que ele falou que isso aí tava sem funcionar e você cobrou um valor que ele pulou lá longe, né? A gente tem essa expressão, né? Tem lugar que o pessoal usa a expressão que fala que o cliente deu um mortal para trás, né? Eu cobrei o valor X e o cliente deu um mortal para trás na minha frente, começou a me xingar, tem cliente que fica bravo, né? Estou usando o multímetro ali, pessoal, na escala de diodo. Meu multímetro tem agulhas, né, soldadas na ponta dele, porque alguns locais são muito pequenos para fazer a medição. Então eu estou medindo ali na escala de diodo para ver se tem alguma informação. Dependendo do caso, você mede na escala de continuidade até para saber, né, se algum pad só é negativo, se ele tem comunicação dentro e fora do circuito. Depende um pouco até da forma que você está pensando na análise, né? Essa parte de cima aqui eu tinha feito, né? Até tinha feito um cortezinho no vídeo aí, caçando esse fio mais fino de estanho aqui. Eu tinha feito esses 4 de cima ali, ó. Ou foram só 3 ali, se não me engano. A placa tá um pouquinho deteriorada. Olha só pra vocês verem aí, ó. A engenharia da mente do técnico, né? Aquela hora eu usei a malha dessoldadora para nivelar um pouco, mas naquele caso era a máscara UV. Nesse caso eu estou usando uma pedrinha de amolar meu bisturi, ó, de afiar um pouquinho a ponta, para nivelar um pouco essa região, porque tem estanho, para mim não usar o bisturi, ficar cortando o estanho e tem o risco de levantar a malha inteira, né? Arrancar ela do lugar. Tem que raspar com todo cuidado para a pedrinha pegar só no local onde tem o estanho. E isso é porque se eu for colocar o circuito ali e essa região tiver muito alta, o circuito pode dar uma bambeada, tombar e pegar em outra região. Limpa bem em volta, não deixa nada emendado, né? Evita deixar a possibilidade deles ficarem emendados. Limpa, seca. Quanto mais 100% você puder deixar o circuito, né, para realizar o reparo, vai ficar mais fácil para você. Olha só. Isso aí, pessoal, se chama ação preventiva. Se existe a possibilidade de o CI, quando eu colocar, dançar um pouco e ir para frente, e ao invés de entrar em fusão no local correto, ou entrar em fusão no local negativo ali da placa e acabar piorando o meu reparo, tenta obstruir essas possibilidades, né? Nesse caso ali, vocês estão vendo que tem regiões, ó, onde já estava bem raspado, né? O colega anterior aí que mexeu na placa, ele raspou algumas regiões na hora de fazer a remoção da resina ali. Então, se for o caso, né? O caso da sua placa aí, faz essa proteção, tampa esses locais aí, ó. Não deixa visível, tampa, deixa o mais protegido possível, né? O vídeo está sendo gravado com a menor quantidade possível de cortes, né? Se não me engano, esse vídeo vai ter um corte acho que só no meio. Eu fiz uma pausa para ir no banheiro, tomar um café. Depois de 1 hora e meia, 2 horas sentado, você vai ficando meio uma dor nas costas, dá uns desconfortos, né? Faz o reparo com calma,
Mantém a precisão, a tranquilidade, protege toda a região bem certinha. Aí você deve estar se perguntando, né? Ah, e esses pads aí? Tem 3 pads aí ainda faltando, né? Respira, calma aí que vai chegar a vez deles. Vocês vão entender o que vai acontecer aí. Máscara UV. Para quem pegou o vídeo aí desde o começo, né? Já deve estar prevendo o uso da malha novamente. Alguns procedimentos, né, eles começam a se tornar quase protocolos na mente de um técnico, porque você já está acostumado a saber o defeito, aonde ele é causado, por que ele é causado, a forma de resolver, as possibilidades, né, de problemas naquela região, então você já tem uma leve noção do que você vai precisar executar. Estou usando um suporte de placa bem simples aí, né? Tem uns 3 suportes de placas aqui diferentes. Estou usando esse bem simples. Ele dá uma estabilidade, uma altura boa ali para a placa, para evitar que ela mexa demais. Proteções aí estão até bem estabelecidas. Tem uma região ou outra que pode ser necessário executar. Esse pad da esquerda aí que tá ruim, dá para visualizar que ainda tem uma pontinha, né, do próprio pad ali, ó, visível. Eu vou fazer esse pad já, que ele tá mais fácil de entender que tem sua funcionalidade. Mas esse do lado dele aí, do lado direito, dá pra ver que ele não tem conexão nenhuma, nem para baixo da placa, nem para fora dela aqui. Esse pad aí é um pad negativo, né? E como tem vários outros aí, ele não vai fazer tanta diferença assim, né? Ele não está ligado a nenhum componente ali tão próximo assim. Tem um pad da direita ali que tem um ligamento ali também negativo, né? E o componente está até ausente ali. É bem enjoadinho de soldar uma pontinha dessa, ó. Tem que segurar com a pinça, com o máximo de precisão, aproximar o máximo possível. Você movimenta milímetros, né, de distância. Soldou a primeira ponta, segura de uma forma mais estável, aumenta a força dessa conexão, ficou mais firme, corta, né, essa ponta do fio ali numa distância confortável, né, já para fazer a curva, né, ou caracol aí como a gente chama. Esse pedaço está muito grande, diminui um pedacinho dele. Muito grande. Olha só para vocês verem que loucura, né? Caracol praticamente invertido, né? Ele não começa de fora para dentro, esse tá de dentro para fora. Mantenha a calma, respira. A peça é muito pequena. Se você olhar na imagem que está no centro, as pinças estão movimentando bastante, né? Organizando ali, fazendo caracol, a linha. Mas do lado esquerdo ali na imagem menor, a segunda câmera, você vê um movimento muito sutil, muito leve. Só para citar aí o quão micro, né? É o reparo, né? É o tamanho do local ali. Aquele pad ali, ó, ele se soltou da base dele, ó, tá vendo? Sobrou só a beirinha do caracol lá.
segurar ele com a pinça, vou encostar com a ponta do ferro lá, para ele encostar lá de novo. Pra ele voltar a fusão, né? E ficar conectado, ligado novamente. Só de olhar já dá uma certa agonia em alguns, né? O trem parece que não fica quieto, mas é porque é muito pequeno mesmo. Um toque, né? A estação de solda aí, né? O ferro de solda, 400 graus, uma temperatura alta, então encostou a transferência de calor, né? De energia muito rápida. Então o estanho entra em fusão rapidamente, junta, né? Com a outra ponta do jumper ali e já fica unido novamente. Ó, o jumper na área. O último, né? Provavelmente eu vou fazer só mais esse, que é o da direita ali. É o que tem esse braço aí que está vindo de um negativo onde tinha um componente. Ele pode estar alimentando, né? Com certeza algum outro pad próximo, né? Por ser um negativo que também está ligado a um microcomponente. Na verdade, isso aí é o lado positivo do componente, né? Ele leva uma informação ali, não é de tensão. Muito grande o fio. Cadê enrolada para diminuir mais um pouco o pedaço? Aí, ó. Já que era para diminuir, né? Olha só pra vocês verem que doideira, né? Tem um fio em uma das pontas da pinça e a outra ponta da pinça com a outra pinça tá fazendo o procedimento do caracol, né? Tentativa ali de dobrar, né? Em um formato que vai caber ali tranquilamente dentro do espaço onde o pad, né, deveria estar 100%. O formato está mais ou menos já no jeito ali. Eu poderia até acrescentar algum pedacinho ali de fio no meio, né, para colocar só o estanho, mas já está até bem tranquilo, né? Limpa com calma, sem força. Menor força que você colocar já tem essa chance do fio sair do lugar, arrebentar, quebrar. Tem as possibilidades altas aí de alguma coisa sair fora do eixo, né? Vamos usar aí um pouco de estanho em pasta. Peguei uma quantidade muito alta, não cheguei a encostar na placa como um todo, né? Até porque eu já sabia que ia para lugares que não era necessário ir. Usar a estação de ar aqui para aproximar ele do seu estado de fusão mais sólido, né? E tentar deixar ele estabilizado na região correta. Estação de ar, configuração 260 graus, vazão ali em 60, 50. A vazão e a temperatura, pessoal, ela pode variar dependendo do seu equipamento.
E aí você pode perguntar, mas de onde você tirou isso? 50 graus sempre não vai ser 50 graus? Com certeza, mas a diferença é porque dependendo da sua estação, ela pode estar desregulada. E você colocar 50 graus e ela colocar 60. E ela aplicar 60. Ou colocar 260 como eu coloquei e ela colocar quase 300, né? 280, então essas diferenças têm seus riscos, né? Dependendo do reparo que você vai executar. O calor fica a uma certa distância, né? O próprio estanho em pasta tem o seu teor de fluxo pastoso embutido em si próprio. O toque ele é muito sutil na região onde o circuito tem ali o seu estanho, né, posicionado. Espera esfriar um pouco. Não é bom dar um choque térmico na placa, né? Alguns segundos ali que ele seca, você pode pegar até a própria pinça ali para remover um pouco do excesso, tirar um pouco de sujeira que tiver na região, ao mesmo tempo usar até o cotonete se for necessário. Então tem algumas coisas que você vai se habituando, se adaptando e deixando melhor, né? Muita gente acostuma trabalhar ouvindo música, né? Até por esses motivos, né? Alguns trabalhos são muito chatos. No caso do técnico aí tem muito reparo que ele dá um trabalhozinho para ser executado e pode causar um certo estresse, né? Então, aquilo que te causar menos estresse, né? Que facilitar você ficar mais tranquilo, pode ser favorável aí de você usar. O pad ficou até um pouquinho feio ali. Esse da esquerda ali, pessoal, acho que eu citei, não vou fazer ele. Ele vai ficar ali ausente, né? Não vou executar o jumper, né, nele também. Ele é um pad negativo, ele não está conectado a nada, mas tem vários outros pads negativos próximos a ele ali. Então tem muito pad ali que já é negativo e está alimentando, né, dando aterramento, né, para o próprio CI. Entre 50 conexões aí negativas, uma ficar desconectada, não vai causar um problema para esse circuito aí. Guardando aqui as pinças, né? Vou fazer aí a aplicação da máscara UV para preparar aqui essa região. Quer dizer que depois de mais de uma hora de reparo aí, né? No começo ainda você mostra a luz, espera um tempinho a mais. No final você já joga a luz ali em cima, tampa, quer que ela faz o serviço dela mais rápido. Mas de todo jeito, tenta sempre lembrar de manter a calma, fazer o procedimento tranquilo. Máscara UV sólida, né? Técnica muito conhecida aí de pelo menos tentar tirar um pouco do excesso que tiver sobre, né, a região. Essa parte de cá não é tão necessária, onde está um pouco alta, porque o CI não vai pegar aqui em cima. Ele vai ficar mais naquelas regiões de lá. E olha só para vocês verem o quanto que essa imagem, posso ser bem sincero comigo mesmo, né, tá muito feia, literalmente. Tá bem feia ali essa imagem, né? Mas tenta focar tanto nos pontos de contato dos pads quanto na divisão entre eles. Os pads têm que ficar bem conectados, né, no seu local ali de função e não podem estar encostados, né, uns nos outros ali, dividindo função, tensão, corrente, alimentações que são diferentes, né? Como é o caso ali até dos pads que são negativos e juntar com positivos. Isso jamais pode acontecer. Olha só para vocês verem, né? Em vista do que estava antes, a gente já tem um pouco de melhoria, né? Eu estou colocando ali já um pouco de fluxo pastoso. Vamos pegar o CI de Wi-Fi ali para devolvermos ele para o lugar já. Isso aí já estava ali guardado certinho, né? Você que chegou agora no reparo, volta o vídeo
um pouco ali no início para você visualizar o que foi feito, né, para deixar viável, né, o posicionamento aqui desse CI de Wi-Fi, né. Espalhei um pouco do fluxo ali sobre os pads que já estão sobre a placa, né, até para deixar a placa já um pouco mais preparada para receber, né, o circuito. A temperatura ali eu aumentei um pouco, ó, 390 graus, já próximo dos 400, que é a temperatura que eu vou colocar o circuito, até para facilitar alguns pads já entrarem em fusão, né. Vou pegar o CI, esse tipo de circuito aqui de Wi-Fi não tem como dar erro, né. Ele já tem o mesmo desenho que a placa, então não tem muito como você errar. Vou trocar a pinça, né, trocar a pinça curva, tem que pegar uma pinça reta, né, de preferência o mais fina possível para posicionar, segurar o circuito ali. Situação de ar na temperatura adequada, tenta alinhar, posicionar o mais perfeito possível, visualizar se ele está bem alinhado, se está alto o suficiente, se está cada um no seu canto. Às vezes eu viro ele assim, ó, para mim mesmo poder olhar esses cantos ali, se eles estão em cima dos pads, né? Em algumas posições que você coloca assim no circuito, ó, você consegue ver embaixo o pad, né, que está no CI encostando no pad que está na placa, mostrando o alinhamento entre eles, né. Deixa o circuito mais alinhado possível, o mais confortável, alinhado, o mais 100% possível, né. Configurei sua estação de solda, né, 390, 380 graus é uma temperatura tranquila para esse procedimento, até porque o estanho já é um estanho mais novo. Quando é um estanho muito velho, né, essa temperatura pode fazer com que demore muito, né, essa ressolda ali, né, essa remoção. Mas como é um estanho novo agora que foi recém colocado, né, o estanho pode entrar em fusão um pouco mais rápido, facilitando aí a fixação, né, do CI no seu lugar. A movimentação em ciclo é para fazer o calor, né, ser muito mais distribuído, não focalizando num local só e não permitindo, né, também que o CI acabe se danificando por dentro, né, estragando por dentro. O fluxo vazando pelas laterais indica, né, que ele está abaixando, encaixando no local correto. Ó. Esse toque de leve com a pinça mostra que ele vai e volta, mostrando ali o encaixe perfeito, todos os pads no seu lugar. O alinhamento, o enquadramento dele ali está 100%. Espera aí alguns segundos, né, poucos minutos aí pelo menos, para deixar ele dissipar mais esse calor, ao mesmo tempo aí começar a dar uma resfriada, né, esfriar um pouco mais. Isso vai facilitar quando você fizer a limpeza, né, não danificar nada, não causar um choque térmico aí na placa, né. É possível que um choque térmico danifique, né, a placa do smartphone. Você acabar de aplicar quase 400 graus e depois vir com álcool isopropílico, né, e já jogar em cima do circuito logo. Fazer uma limpeza prévia já sobre o circuito e as regiões aí que estão em volta, né? Vou começar aqui com um cotonete, mas vou usar também uma escova aí, o álcool isopropílico sempre como um bom auxiliador nesse sentido, né? Tirar a placa aqui do lugar. Eu vou usar a escova já, deixa eu ver. Mostrar logo a região, como é que ficou 100%. O tempo vocês já perceberam que deu um tempinho tranquilo aí da placa começar a ficar bem mais fria, né? Bem mais tranquila. A sala aqui do laboratório tem ar-condicionado, né? Mas quando você está trabalhando, a temperatura tem que ficar um pouco mais ambiente. Não é muito bom você deixar muito frio, isso vai atrapalhar nas temperaturas da sua estação de ar.
Estou usando uma escova ali de dente mesmo, né? A escova de dente ela tem sua grande semelhança com a escova ESD antistática, ela não tem energia estática acumulável nela ali, até porque eu estou com as proteções também para facilitar o reparo. Limpa bem, tenta observar os cantos, né, onde estão as blindagens, que pode ter ficado fluxo ali no canto. Então tenta tirar esses excessos de fluxo. Às vezes, olha só, você não mexeu do outro lado, mas onde você mexeu, né, o fluxo pode ter percorrido a outra região. Então nesse caso aqui, olha só, vou precisar tirar essa proteção, né, tem uma espuma ali de proteção desses circuitos, além da resina que já fica sobre eles. Não posso deixar dessa sujeira toda, porque eu vou ter que conectar a câmera aí, então tem que deixar o mais limpo e seco possível, né? Vamos fazer uma limpeza 100% ali dessa região. Limpa, limpa. A limpeza ela é muito importante, né? Se você deixar sujo aí, é como se o seu serviço tivesse ficado perfeito, 100%. Mas infelizmente, né? Um probleminha que você deixou passar batido aí, que você mesmo causou na verdade, pode danificar todo o seu reparo, né? Cotonete novo ali, o cotonete como eu citei, né, ele é bom porque olha só, essas manchinhas de sujeira, o cotonete joga o álcool, esfrega, absorve a sujeira, a ponta que tiver úmida e a ponta que tiver seca, né, volta já tirando qualquer excesso de líquido que tiver sobrado. Então os excessos aqui todos já ficam mais fáceis, né, de ficar bem mais limpo, né, a placa já fica bem mais bonita. Observa bem a placa, as regiões que tiverem fluxo, emendando, restos de solda, qualquer coisa que estiver atrapalhando, né, o procedimento, ou pareça que vai dar problema, tenta deixar o mais 100% possível, né? Falar, mas eu já não posso testar. Se a sua placa está muito suja e você já tentar injetar tensão, ligar a tela, isso tudo pode acabar causando um certo problema se ela estiver muito suja. Então, garanta que ela esteja bem limpa ali, para que você não tenha nenhum problema, né? Ações preventivas, né? Salvam o seu bolso, né? No trânsito salva a vida, na bancada salva o seu bolso ali, o reparo acaba ficando um pouco mais bem feito, vamos assim dizer, né? Virei o microscópio para o lado aqui, vocês estão vendo a placa na outra câmera aqui da esquerda. Vou começar a preparar ali para fazer a remontagem do aparelho e os testes. Tem um hábito, não sei se é um mau hábito, né? Deixem nos comentários aí se vocês também são assim, de que quando eu acabo um reparo, eu praticamente remonto o aparelho inteiro como se já tivesse tudo ficado 100%. É como se fosse uma fé, uma certeza de que tá tudo pronto, não vai dar nenhum problema. E é engraçado que quem viu o vídeo desde o início aí percebeu que o circuito estava de uma forma quase irrecuperável, né? Tanto o circuito quanto a placa aí estavam muito ruins. No início eu mostrei que não estava funcionando, né? A expectativa de todos agora é que volte a funcionar. E aí? Será que vai funcionar esse Wi-Fi? Será que o cliente vai voltar a usar o próprio Wi-Fi, né? Os parafusos ali são procedimentos comuns, né? Para quem está iniciando na área, se torna um desafio, né? No início, você conseguir desmontar o aparelho, lembrar onde é que tá as peças, colocar de volta, tem que seguir toda uma regra de mapeamento, isso é normal e é o correto a ser feito. Não pule esses processos, né? Porque quando você se acostumar a fazer isso, você vai começar a colocar parafuso junto, vai observar onde que a blindagem é, você vai decorar muita coisa. Então isso vai se tornar, não vou dizer obsoleto, mas vai se tornar algo automático na sua mente. Os parafusos estão ali todos misturados, né? Mas eu já sei onde ficam os parafusos que fixam, né, a placa na carcaça do aparelho, aonde ficariam os tripoints, os Phillips, então tem coisa que é bem tranquila. Estou usando ali a chave Phillips, né? Esse aparelho a gente viu no início do vídeo que ele tinha
uma blindagem ausente, né, de proteção da conexão das câmeras, né. Mas no lado esquerdo superior ali, região de antena de Wi-Fi e 5G ali, os parafusos são Phillips, então a chave azul que vocês estão vendo é a chave Phillips, né? Parafuso distanciador ali. Os parafusos têm outro nome também, se não me engano. Costumei chamar de distanciador, porque eles elevam um pouco a altura, além de fixar a placa, eles elevam um pouco a altura para receber uma blindagem e geralmente um parafuso tripoint 0.6 ou Phillips, né, 0.6 milímetros ali que vão em cima deles, né. Todo parafuso distanciador sempre vai outro parafuso dentro dele, como também a porca sextavada, né, mas é uma particularidade que eu chamava até de loucura da Apple, colocar uma porca no aparelho e um parafuso para um aparelho só praticamente, né? Porque essa porca só existe no iPhone 6S, não tem em outro iPhone. O vídeo ele ficou um pouco grande, né? Como vocês estão percebendo. Provavelmente você pode ter pulado um pedacinho ou outro, voltou, se você está fazendo alguma coisa e ouvindo ou assistindo, deu para você ver que tem um mínimo de cortes possível, né? Eu estava observando, só tem um corte só o vídeo, então ele está bem completo. Você percebeu desde o momento que eu fiz os jumpers, que eu fiz os cortes dos fios ali, desde o momento em que eu tirei o circuito, do momento que eu recuperei o CI, que eu recuperei a parte da placa. Então toda essa parte prática, ela pode até ser bem chata, o vídeo até ficou bem grande nesse sentido, mas ao mesmo tempo é um vídeo que tem qualidade porque mostra todo o reparo. Um reparo que provavelmente pode ser, vamos dizer assim, entre aspas, excluído por muitos técnicos, né, pelo sentido do estado que a placa está, mas ao mesmo tempo é um vídeo que traz uma didática, né, de possibilidade, porque o técnico ele é alguém que tem que dar esperança, né, para o cliente. Se você não passar esperança para o cliente, lascou, né? Se você é um técnico que só pega reparo fácil, reparo que todo mundo está acostumado a fazer, ou seleciona demais os reparos, quando aparecer um reparo um pouco complexo que você teoricamente precisa executar, né, deve fazer ali, não tem muito para onde correr, você vai ter uma dificuldade maior, né? Eu finalizei aqui a parte superior, né? Tem um parafuso que fica próximo da região do slot de chip, é um parafuso Phillips. Algumas proteções ali de antena do lado esquerdo superior tem que ficar o mais perfeita possível. Aqui só sobraram ali a antena para ser conectada, a tela e a blindagem, né, que vai segurar a tela no seu lugar, com aí os seus 4 parafusos Phillips de 0.6. Os 4 deveriam ser tripoints, né, mas esse aparelho, como já foi mexido antes, né, como o companheiro conseguiu deixar esses Phillips ali, né? O iPhone já ligou ali, eu só verifiquei para ver se não tinha ficado nada em curto ou que impediria o ligamento do aparelho. E enquanto ele está ligando, vamos colocar a blindagem, os parafusos, né? Naquela certeza que eu citei de que tudo vai ficar 100%, sem problema nenhum. Tentem deixar o aparelho melhor do que ele chegou na sua bancada. Se ele chegou com X parafusos, não aceite fechar ele com menos do que isso. Correto? É até você colocar os que estavam faltando, se você tiver, né? Ou no mínimo, informar para o cliente, né, que aqueles parafusos ali estavam faltando no aparelho dele. Deixa eu ver se eu pegar a senha aqui. Eu já esqueci a senha do aparelho.
Observar a senha que a gente já desbloqueia, verifica se está fazendo aí a busca, né, a captura aí por sinais de redes Wi-Fi, e se vai haver a possibilidade de conexão. Wi-Fi já liga e já apresenta aí, né, os principais sinais de rede Wi-Fi. Celtec Canedo, pessoal, é o nome da escola, né, e assistência aqui ao qual eu trabalho, né. Nós somos uma escola especializada em manutenção de smartphones, e estamos nos especializando para consertar computadores e consoles, né. Então você que tem um PS5, um PS4, um Xbox One, você que tem um videogame aí que está com problemas, né, a gente está se especializando para te auxiliar também nesse sentido, né. Coloquei a senha ali, deu errado, vamos caçar a senha de novo. A senha do Wi-Fi aqui é bem chatinha, né, letra maiúscula, minúscula, punhado de número. Pessoal, se você gostou desse vídeo, né, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, mostrar para alguém, deixa a sua sugestão, a sua crítica. Toda crítica construtiva ela é muito bem-vinda, né? A gente consegue ver ali já no vídeo a câmera mostrando o sinal de Wi-Fi conectado, né? Todos os PICs ali conectado aqui na rede da escola. Se você se interessou pelo conteúdo, tenta entrar em contato aqui com a escola, a gente vai te atender muito bem. Nós temos cursos aqui 100% presenciais, estamos preparando conteúdos online para te auxiliar. Você tem acesso a muitos conteúdos aqui com a gente. E a gente vai fazer preços bem camaradas aí, né? Temos dormitório aqui na escola, estacionamento, tudo gratuito para você. Tudo gratuito para você. Deixa nos comentários aí as suas dúvidas, perguntas, né? Dicas. Você é aqui da região, né? Nós estamos localizados em Goiânia, né? Em Senador Canedo, Jardim das Oliveiras, né? Deixa seu like, compartilhe aí esse vídeo. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Mais um reparo aí feito com sucesso, né? Só ter calma, paciência. Vocês viram que o reparo aí foi longo, né? Mas ficou 100%, né? Funcionou aí sem problemas nenhum. Identificou aí outras redes aqui da região. Tá muito bem conectado, né? O cliente vai poder usar o Wi-Fi dele agora sem problema algum. Valeu aí a todos que acompanharam até aqui. Um forte abraço e até mais.